Isso não diz respeito a um governo, a uma geração, isso diz respeito à história do Brasil. E para nós recuperarmos e nos colocarmos à altura das nossas potencialidades, com toda a boa gente brasileira, com as nossas irmãs e irmãos negros, com os mestiços, com os mulatos, com os indígenas, nós precisamos colocar este país a serviço do seu povo e da sua gente. E o primeiro ponto, o ponto de partida, é o acerto definitivo com as herdeiras e os herdeiros da escravidão no Brasil. Acertarmos definitivamente essa dívida que nós temos com a população negra. Eu quero aqui, então, concluir, presidente, para votar o quanto antes o projeto, eu quero votar, mas eu quero prestar aqui hoje, gente, uma homenagem a 3 personalidades que estariam aqui hoje aplaudindo intensamente esse projeto. Eu cheguei na esquerda não pela via do marxismo, não pela via do comunismo. Eu cheguei à esquerda democrática pelas vias da tradição cristã católica. E quero homenagear aqui 3 pessoas, 3 líderes religiosos que faleceram em datas diferentes, anos diferentes, mas no mesmo dia, 27 de agosto. Um deles negro. Eu vou começar, inclusive, por ele, Dom José Maria Pires, que nós chamávamos inicialmente de Dom Pelé. Mas um dia ele falou com a gente, eu admiro muito o Pelé como jogador, mas o Pelé precisa assumir mais a sua condição negra. E nós passamos, então, a chamá-lo de Dom Zumbi. Zé Maria Pires era mineiro, foi para Paraíba, João Pessoa, e lá marcou um tempo histórico, como sacerdote, como arcebispo, o compromisso com os pobres, o compromisso com as pessoas negras, o compromisso com a construção de um país onde todos possam viver com dignidade. O outro, mais famoso ainda, mais conhecido, da não violência, Dom Helder Câmara, o Padre Helder, o arcebispo de Olinda e Recife, o homem que mobilizou o Brasil junto com Dom Zé Maria Pires, com as comunidades eclesiais de base, com os movimentos de compromisso com todas as lutas éticas, sociais e raciais do nosso país. E concluo a homenagem com um que faleceu e está sepultado em Minas Gerais, filho de uma das famílias mais históricas do Brasil, Dom Luciano Mendes de Almeida, que presidiu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que faleceu como arcebispo da nossa querida cidade, histórica cidade de Minas, a cidade de Mariana. Esses 3 estariam aqui hoje aplaudindo a aprovação desse projeto, presidente e colegas parlamentares. Muito obrigado. Deputada Cristo Nieto, para discutir a matéria. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, eu ouvi atentamente aqui todos os discursos, tanto contrários quanto favoráveis a esta PEC, e, sem dúvida, a gente precisa ter sempre esse olhar maduro para os argumentos e fazer uma análise bastante crítica, eu diria, de toda e qualquer matéria, até porque nós estamos na CCJ. Na comissão mais importante da Casa, a gente não pode agir com irresponsabilidade de nenhum tipo. Agora, realmente, é clássico da esquerda, muitas vezes, desviar o foco do debate e tentar rotular quem está contra uma PEC. Então, quer dizer, eu ouvi os argumentos, eles muitas vezes dizem que para combater, por exemplo, o racismo, para se estabelecer, por exemplo, um fundo histórico para reparo, por assim dizer, social, em defesa do negro, do pardo, eles são favoráveis a essa PEC e aí rotulam quem é contrário à PEC, muitas vezes de quem, como se a gente estivesse favorável ao racismo, ou então como se a gente não estivesse sendo favorável ao negro, ao pardo, enfim, aquele que realmente sofreu ou passou por algum tipo de situação, como, por exemplo, a escravidão. E é evidente que todos nós aqui somos absolutamente contra qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de discriminação, de preconceito. Tanto é que a gente está falando aqui, por exemplo, de um marco
que foi, por exemplo, a escravidão. E aqui, quando se tenta estabelecer um fundo de reparo histórico, a gente acaba esquecendo de alguns detalhes importantes, exatamente sobre esses detalhes que eu gostaria de tratar. E ouvindo atentamente os discursos, eu queria primeiro apontar a minha primeira preocupação, que era justamente em relação ao privilégio orçamentário e a distorção fiscal que se estava estabelecendo a partir dessa PEC. Porque a partir do momento que se aporta 20 bilhões sem estar sujeito aos limites orçamentários, seria um grande problema para criar um desequilíbrio, inclusive, fiscal. E eu sei que isso já foi reparado, isso já foi corrigido. Só que, em que pese, aí um dado importante, e aí a gente precisa fazer uma análise bastante crítica, em que pese tenha sido retirado o artigo 3º da PEC, se não me falha a memória, que é justamente, nesse caso, de colocar os aportes, né, como sujeitos aos limites das dotações orçamentárias, ainda assim, a execução das despesas, ela continua sendo feita à margem das dotações orçamentárias. Se a gente considerar, por exemplo, o PPA, né, ou seja, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA. Então, quer dizer, isso é um ponto de atenção que temos que ter. Da mesma forma, aqui, o artigo 2º, quando ele impõe esse aporte da União, né, de 20 bilhões, eu vou aqui falar com o cidadão que está nos assistindo, para as pessoas entenderem do que se trata isso. Bom, se a gente está falando de 20 bilhões, ou seja, né, já para 2026, será de 1 bilhão esse aporte, para esse fundo específico. Mas, né, as receitas discricionárias previstas para 2026 são de mais ou menos 17 bi. Ou seja, de tudo que o governo terá de recursos livres para investir, 6% será obrigatoriamente para esse fundo, considerando essa PEC. Então, a gente percebe que a coisa só piora, né? A previsão, aí mais adiante, né,